Bom dia, galerinha da 701, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre a região norte. E a região norte, como a gente já viu, ela é a maior região de todo o território brasileiro. Ela compreende os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre. E mesmo assim, ela é considerada um vazio populacional. Por quê? Por mais que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, é a região de maior índice populacional. A gente fala que ela é um vazio demográfico. Por que ela é esse vazio demográfico? Porque ela é pouco populosa e pouco povoada. A população em média é de 18,1 milhões. Então a gente tem esses 18,1 milhões de pessoas distribuídas nesses 6 estados, tá? Mas para vocês terem ideia de como é pouco essa quantidade de população, que a gente fala que ela é pouco populosa. O que significa dizer que ela é pouco populosa? É que a população absoluta dessa região é baixa, de apenas 18,1 milhões. Só para vocês terem ideia, eu até anotei aqui, a gente tem no Rio de Janeiro, no nosso estado todo, apenas 17 milhões de pessoas, quase 17 milhões de pessoas, que é quase o total que é distribuído nesses 6 estados. Só no nosso estado a gente tem quase o total de população que a gente tem da população absoluta da região norte. Então, para vocês terem ideia, Minas Gerais, que é o maior estado da região sudeste, eles têm quase 21 milhões de pessoas. É mais do que a gente tem em toda a região norte. Então, gente, lembrando, a região norte é a maior região que tem, na verdade, constituída por 6 estados. Nesses 6 estados, a gente só tem 18,1 milhões de pessoas. Então, a gente fala que essa região é um vazio demográfico, que ela é pouco populosa. Porque o que é populosa? É uma baixa, é pouco porque, quando a gente fala de populosa, a gente está falando da relação de população absoluta. Então, qual é a relação absoluta dessa região? 18,1 milhões de pessoas. E a gente fala que ela é pouco povoada. Por que pouco povoada? Porque esses 18 milhões de pessoas são distribuídos nesses 6 estados. Então, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é pouquíssima. Então, gente, só para vocês terem ideia, o Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, a gente tem quase esse total de população. Então, ela é pouco populosa e pouco povoada, formando um vazio demográfico, tá bom? E por que ela é pouco populosa e pouco povoada? Porque a gente tem uma baixa natalidade. O que é essa natalidade? A natalidade é a relação de pessoas que nascem em uma determinada região. Então, por que nascem poucas pessoas? Na verdade, nascem até bastante pessoas, mas a mortalidade infantil nessa região ainda é muito grande. Por quê? Devido ao acesso para pré-natal, devido à qualidade da gestação, devido às vezes as mães engravidarem muito cedo. Então são vários fatores que contribuem para quê? Que essa natalidade seja baixa. Porque até nascem muitas crianças, mas não nascem vivas. A mortalidade infantil ainda é muito grande, tá? E além desses fatores, né, de baixa natalidade, a gente tem baixa natalidade entre aspas, tá, gente? Porque até a gente tem uma alta natalidade, mas não vinga-se muito. Por quê? Porque a gente tem uma alta mortalidade. Então, gente, é baixa natalidade, e deixa eu até completar aqui para vocês, porque senão vai dar um sentido errado. E alta mortalidade. As condições de vida para buscar alimento e tudo, de higiene, de saúde, de qualidade de vida é muito baixa na região norte. Então, eles encontram muitas dificuldades. E aí, com isso, a taxa de mortalidade aumenta muito. Então, a dificuldade de buscar alimento, a dificuldade de buscar hospitais, as condições de saúde são precárias. E aí, com isso, favorece a alta da mortalidade.
Então já tem poucas pessoas nessa região. A gente tem uma baixa, tem até uma alta natalidade, mas como a mortalidade é muito mais alta, acaba não dando uma diferença de um crescimento populacional considerado, tá bom? E isso é porque, gente, ainda está aumentando agora, tá? O que acontece? A gente tem uma região pouco populosa e pouco povoada devido até as taxas de natalidade e mortalidade serem altas. Mas o governo está fazendo um incentivo para que as pessoas comecem a mudar, principalmente militares, para poder tomar conta, e a gente vai falar disso lá na frente. Então essa população ainda aumentou um pouco agora, tá? Porque ainda era mais baixa. E aí, como é a sociedade, como é essa população, como ela foi formada? Ela foi formada, como é uma região que é praticamente nativa, a gente tem essa região formada principalmente por índios, negros quilombolas que fugiam, né, e formavam quilombos naquela região. Então a gente tem índios, negros quilombolas e brancos, né? Então essa mistura, essa miscigenação formou muito de índios com brancos. E a mistura de índios e brancos formaram o caboclo ou mameluco. Então, gente, nessa região, como é uma região nativa, e aí ela veio colonizada por brancos europeus que foram habitando aquela região, e esses brancos se envolviam com os índios, a mistura entre índios e brancos formou o que a gente chama de caboclo ou mameluco. Então, grande parte dessa população é formada por índios, caboclos ou mamelucos e negros quilombolas, né? Então, a gente tem esse aspecto populacional. Então, gente, desses aspectos sociais e populacionais, o que eu queria dizer é basicamente isso. Então, é uma região pouco populosa e povoada, com uma alta natalidade e mortalidade. Então, ainda morrem muitas pessoas, principalmente na faixa econômica, e isso atrapalha. E também, ao nascer, a mortalidade infantil ainda é grande. E a composição dessa população, a composição étnica, ela é principalmente por índios, brancos, negros e caboclos ou mamelucos. Então é isso, qualquer dúvida é só vocês tirarem aí. Vou deixar as paginazinhas e o que estão marcados também junto com esse vídeo, tá bom, gente? E aí a gente vai começar a falar no próximo vídeo de alguns fatores econômicos da região norte. Então um beijo e até a próxima aula.